Então nós somos aquilo que a gente escolhe. Eu posso escolher trabalhar numa empresa A, numa empresa B. Os meus pensamentos são os que determinam muitas vezes nossas escolhas, né? Nossa personalidade e também o nosso contexto histórico-social acaba nos fazendo isso. Eu acho que está muito mais nas escolhas do que no pensamento, porque a escolha parte do pressuposto de uma ação. E o pensamento não tem ação. Enquanto eu não transformar numa ação, ele é meramente um pensamento. E profissionalmente nós somos avaliados por uma ação, e não só meramente por um pensamento. E acho que isso vale não só para o mundo, para a vida profissional, como vale também para a vida pessoal. Vale para tudo, né? Então, eu não vou conseguir ir no baile com uma menina se eu não convidá-la para ir no baile. Ou seja, não adianta eu pensar em ir no baile com a menina se eu não convidá-la para ir no baile. Preciso partir para uma ação. Então, no trabalho é a mesma coisa. Eu só vou poder ter um resultado naquilo que eu faço se eu fizer. Enquanto eu não fizer, ficar só na intenção, não acontece nada, né? Recém eu vi uma frase que a IBM usa muito, que é assim: pare de falar e comece a fazer. A gente precisa parar com essa coisa de fala muito, né? E não acontece nada. Nós temos muito essa tendência assim no mundo empresarial, ou mesmo numa roda de colegas, assim: precisamos fazer. Mas precisamos quem, né? Mas quem vai precisando? Alguém vai fazer. Então acontece muito isso. Então acho que nós somos um reflexo das nossas escolhas. E quando a gente escolhe, a gente corre riscos, né? Eu vou para a direita ou para a esquerda, posso me dar bem como posso me dar mal. Mas se eu ficar parado, aí que não acontece nada. Professor Dieter, para finalizarmos o nosso bate-papo, mito ou verdade, atraímos mesmo o que transmitimos? Eu acho que atraímos Sim, acho que sim. É assim, ó. Quando eu transmito, eu irradio, eu faço, eu conduzo. É mais ou menos assim. Eu grito para dentro da floresta e volto o eco daquilo que eu grito. Então, se eu gritar para a floresta, eu vou escutar o meu grito de volta. Então, se eu gritar para alguém, provavelmente alguém vai gritar para mim. Se eu falo bom dia para alguém, provavelmente alguém vai falar bom dia para mim. Então, acho que nós atraímos mesmo o que transmitimos. É claro que nada é 880. Esse transmitir, a gente precisa olhar um pouquinho. O transmitir não significa só falar, né? Significa também sentimentos, significam abraços. Ele é um pouco, é a forma como nós nos comportamos dentro do contexto da sociedade, né? Dentro do contexto do mundo que a gente vive. Eu acho que é verdade. Não é um mito, não. E tem gente que talvez não suporte esta verdade, né? Talvez pela sua própria estrutura e tenha medo desta verdade, né? Mas se eu estou no trânsito e xingo alguém porque eu fiquei nervoso, provavelmente alguém vai me xingar também. Então, é difícil às vezes a gente tomar conta de que quando transmitimos alguma coisa, vamos receber um retorno igual. Se eu olhar assim, espero que os ouvintes aqui gostem do que nós estamos falando, porque senão eles vão reclamar. Se eles gostaram, eles vão comunicar para nós: olha, foi muito legal o programa, bacana, não sei o quê. Então acho que é por aí, sim. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Professor Dieter, o senhor poderia comentar um pouquinho do INSAID, o Instituto Avançado do Desenvolvimento Intelectual? O Instituto, que nós fundamos em 2001, ele tem um objetivo bastante focado, que é com a questão que a gente chama de gestão de processos de negócios, né? Que em inglês é Business Process Management, né? É quando a gente olha os processos de negócio e ver se eles estão aderentes e alinhados com as estratégias da empresa. Tá? E a gente olha muito o que a gente chama de cadeia de valor da empresa. Quais são os processos da empresa
que agregam valor para o cliente, porque quem manda na história de uma empresa é o cliente. Nós temos que atender o cliente, né? Nós temos como modelo de negócio atingir um determinado mercado e eu tenho que olhar o meu cliente. Seu cliente são os seus ouvintes, né? Então, e nós focamos muito nisso numa época em que ninguém se preocupava ainda com este assunto. Hoje esse assunto é quase que commodity já. E também olhamos assim, de uma forma assim, não adianta eu olhar os processos meramente das metodologias, das tecnologias, se eu também ao mesmo tempo não olhar as pessoinhas que estão dentro do processo. Tá? Porque sem elas o meu processo não funciona. Né? Eu tenho processos que eu consigo automatizar. Eu coloco lá o computador e faz tudo para mim. Mas existem processos que eu não consigo automatizar. Aí você vai falar assim, nossa, mas a gente sempre tende a automatizar tudo. Sim, tende, sim, porque a empresa precisa sobreviver, precisa ser eficiente, melhorar seus custos e se puder automatizar, ela vai automatizar. Tira desemprego, infelizmente tira, mas surgem outras oportunidades, outros mercados onde começa o ciclo de novo e você tem empregos de novo. A gente sempre diz assim, eu devo ter gente nos processos enquanto os processos puderem ser melhorados, porque quem melhora os processos são as pessoas. Tá? Enquanto o processo continuar sendo melhorado, eu vou ter pessoas. Quando eu não puder mais melhorá-lo, eu automatizo e essas pessoas vão desenvolver outras atividades. Então, o Instituto basicamente se foca nessa questão dos processos de negócios. Nós fazemos pesquisa, consultoria, treinamento. Nós somos líderes no Brasil em treinamentos nessa área. Tá? Praticamente, dificilmente vai existir alguma empresa que já não tenha mandado funcionários para fazer cursos com a gente. Né? E a gente se sente muito feliz em poder estar contribuindo. Depois que a gente tem uma história como executivo em empresas, a gente, quando exerce um papel desses, na qual a gente pode retribuir um pouquinho para a sociedade através de treinamentos, através de trabalhos de construir, fazer as empresas melhorar, a gente se sente muito gratificado. Porque é bacana ver como a nossa experiência, a nossa maturidade pode reverter em favor daqueles que vêm agora que vão ter que tomar conta das empresas. Acho muito legal. Para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho mais do INSAID, o Instituto Avançado de Desenvolvimento Intelectual, é só acessar www.insaid.org.br. Sem cuidar de seu capital humano, as empresas não prosperam. O nosso tema do Aprendendo com Rádio, a qual eu peço a gentileza ao nosso convidado, professor Dieter, que deixe a sua mensagem aos nossos ouvintes do Aprendendo com Rádio. Por favor, professor. Eu quero agradecer a oportunidade, Silvio, de estar aqui na Rádio Imprensa, poder deixar minhas opiniões, minhas sugestões e considerações para os valorosos ouvintes da rádio. E dizer que o mais importante nos dias de hoje é que façamos sempre aquilo que a gente gosta de fazer. Sim, sem dúvida. Eu acho que cada dia que a gente acorda de manhã, a gente vê olhar no espelho, eu acho que a melhor pessoa com quem a gente tem que falar é o espelho, né? E olhar assim, nossa, como eu gosto de você. Porque eu me amo.